Bom dia, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje eu gostaria de considerar com vocês um versículo que é muito conhecido nas Escrituras, embora penso eu que a profundidade daquilo que ele remonta é pouco abordada de uma forma geral nas congregações. Ele está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, há muito ao que falar acerca desses dois versículos, né? A questão relacionada ao sacrifício, toda a sua simbologia e significação, os aspectos de ser vivo, santo e especialmente, nesse caso, agradável, né? E o fato desse culto ser racional. Porém, eu vou me fixar aqui no versículo 2, por uma questão que me parece essencial na percepção que tenho tido, de uma forma geral, no contexto da cristandade, de uma forma geral, não é? Que diz assim: e não vos conformei, ou não tomem a forma desse século, ou desse mundo, não é? Ou desse sistema em oposição ao governo e à palavra de Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nesse sentido, eu queria utilizar aqui a explicação a partir do livro de Juízes, que apresenta os nossos 5 inimigos, vamos dizer assim, de natureza interior, e sendo o primeiro deles o mundo, já que o mundo tem uma capacidade muito grande de sedução, né, com respeito às nossas almas, né? Então, veja, nesse contexto, quando a gente lê em Juízes, no capítulo 3, nós vamos ver em Juízes a seguinte expressão. Vamos a Juízes, capítulo 3, que diz o seguinte, verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Irmãos, a figura de Satanás, ou do mundo, mais especificamente, ela é representada na Bíblia pelo Egito, pela Mesopotâmia, por Sodoma, por Gomorra. Então são várias as tipologias utilizadas, não é? Nós sabemos que Abraão sai de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, e vai para a terra que o Senhor vai mostrar para ele. Então, claramente, esse rei da Mesopotâmia, essa região ali, né, tipologicamente representa uma figura do mundo. E observem que o seu rei da Mesopotâmia, chama-se Cusã-Risataim. De uma forma simplificada, Cusã significa trevas, fala do caráter de Satanás. E Risataim significa duplamente malicioso, isso fala da sua forma de atuação. Agora, vamos ver isso, já que a gente está enfocando através de Juízes a realidade do que é o mundo, porque Romanos vai nos dizer, não vos conformeis com esse século, com esse mundo. Vamos ver isso na história da igreja? No início da história da igreja, a estratégia de Satanás foi a de perseguir os cristãos, executando-os, conforme vemos nos evangelhos, no livro de Atos e mesmo nas cartas. Então, ele começou matando, massacrando e degolando os cristãos. Com 100 anos de cristianismo, no início da história da igreja, a cada 2 habitantes do Império Romano, 1 era cristão. O sangue daqueles mártires era a sementeira para o crescimento da igreja. Então, Satanás viu
que ele havia começado pelo caminho errado e fez uma correção de estratégia. 300 anos se passaram. Nós sabemos que até o ano 100, representado pela igreja de Éfeso, esta foi uma realidade. Do ano 100 até o ano 300, representado pela igreja de Esmirna, da mesma maneira. E aí então o que ele fez? Satanás viu que não era perseguindo a igreja que seus propósitos se realizariam. O que ele fez? A partir de Constantino, ele faz um miscuir da igreja com o mundo. E através da oficialização da religião cristã, entre aspas, eles adentram também, entre aspas, para a cristandade uma série de pessoas que na verdade não criam, mas buscavam tão somente os benefícios daquilo que, por decreto, usufruíam aqueles que, entre aspas, se convertessem ao cristianismo. E com isso a igreja perdeu a sua realidade espiritual. Os valores mundanos adentraram para a igreja e houve um desvirtuamento evidente da fé em Cristo e da palavra de Deus. Mas hoje, a capacidade da invasão do mundo na vida da igreja é tal que, embora tendo acesso à palavra, ela ainda tem sido negligenciada no aspecto de um estudo mais profundo e vigoroso do seu povo. Aí a pergunta que se faz é: como é que nós vamos vivenciar uma vida de Cristo real, se não por um trabalhar de Deus através das circunstâncias, em consonância com a operação da sua própria palavra em nós? O próprio clericalismo, característico da era das trevas da igreja, entre o ano 500 e o ano 1500, ainda se vê hoje de forma sutil, até mesmo no meio do povo protestante. E assim as verdades básicas da palavra vão se perdendo. E até mesmo sutilezas vão sendo introduzidas, pervertendo a pura pregação e ensino da palavra. O Senhor mesmo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Essa é uma realidade espiritual extremamente profunda que precisamos compreender, tá certo? Irmãos, mundano não é alguém que vive de forma depravada, mas alguém que vive para o mundo, vive para trabalhar, vive para ganhar dinheiro, vive para educar filhos, para prosperar e para tantas outras coisas. Estas coisas não são o propósito de Deus nas nossas vidas. Essas coisas nos ajudam a viver diante do Senhor, sendo trabalhado pelo Senhor através dessas questões, tá certo? E veja que coisa terrível. Nós chamamos os cristãos que sabem negociar bem nesse mundo, que vivem com esta visão deturpada, nós muitas vezes os chamamos de prósperos, quando a Bíblia os chama de mundanos. A palavra é clara: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Por isso que aquela palavra agradável do versículo 1 de Romanos 1 é extremamente importante ser verificada num contexto mais amplo de toda a Escritura, não é? A Bíblia é muito clara: tudo no mundo já está julgado. Política, educação, cultura, música, valores, não é? De tal maneira que nós devemos nos alimentar profundamente da palavra de Deus para que a nossa mente não seja moldada a partir dos valores, princípios e filosofias do mundo, tá certo? Bom, quando a palavra não é de fato o centro da nossa vida, das nossas reuniões, o que acontece é que o nosso coração se torna pouco conquistado. As nossas mentes são tão pouco renovadas, as nossas vontades são tão rebeldes, nossas afeições e tudo mais. Porque tudo começa na mente, porque a mente governa a alma. O que pensamos governa o que sentimos, mas é a mente que determina a nossa emoção. A nossa mente tem que ser edificada segundo a palavra de Deus, e isto certamente fará com que as nossas emoções se transformem em emoções sadias e coerentes com a revelação da palavra do Senhor.
eu gostaria de deixar essa palavra como uma advertência para todos nós, né? A superficialidade tem tomado conta de uma forma geral das congregações no quesito ensino, revelação e proclamação da palavra. As pessoas, de uma forma geral, não têm se dedicado a um estudo sério, profundo, diário, prolongado, intenso das Escrituras, né? E, portanto, se isso não é feito, e se não há uma meditação nas Escrituras, porque não basta simplesmente ler a palavra, né? Os animais limpos, dito em Levítico capítulo 11, no caso do animal terrestre, se ele não ruminasse, que significa esse meditar nas Escrituras, ele não era considerado um animal limpo. Levítico capítulo 11 estabelece a primeira vez quando o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, que o Senhor tenha muita misericórdia de nós, que a palavra seja recuperada no meio do povo de Deus, que ela seja o centro de todas as reuniões e que haja uma busca incessante, que nós possamos orar em cima da palavra e nos arrepender e pedir que o Senhor use a espada da sua palavra para nos cortar, para que Cristo seja de fato formado em nós. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.